Vi minha nora saindo da casa dela com uma sacola preta nas mãos. Eram 7 da manhã, e ela olhava para os lados como quem não quer ser vista. O movimento era rápido demais, urgente demais. Quando ela abriu a tampa da lixeira e jogou aquele saco com força, como se quisesse que ele desaparecesse para sempre. Algo dentro de mim se apertou. Não era o gesto em si, era a forma como ela fazia. O jeito como suas mãos tremiam. O modo como ela fechou a lixeira e ficou ali parada por alguns segundos, respirando fundo antes de voltar para dentro. Esperei ela entrar. Meu coração batia forte demais para uma mulher de 69 anos. Atravessei a rua, abri aquela lixeira e quando vi o que era, minha garganta fechou. Era a manta de bebê da Isabela. A manta que eu tinha tricotado com minhas próprias mãos quando meu filho me contou que seria pai. Cada ponto daquele tecido levava amor, esperança, todas aquelas coisas que uma avó sente quando sabe que vai conhecer seu primeiro neto. Por que minha nora jogaria aquilo fora? Peguei a manta de volta. Ela estava pesada demais. Tinha algo dentro. E o que encontrei escondido naquele tecido mudou tudo o que eu pensava saber sobre a morte do meu filho. Mas antes de contar o que descobri, preciso que você entenda como cheguei até aquele momento. Porque o que parecia ser apenas uma manta jogada fora era, na verdade, a primeira peça de um quebra-cabeça de horror que eu nem sabia que existia. Se você já passou pela dor de perder um filho, se já sentiu que algo não batia, mas ninguém acreditava em você, deixa aqui seu apoio. Esta é uma história sobre nunca desistir da verdade, mesmo quando ela dói demais. O dia havia começado como todos os outros nos últimos 3 anos. Acordei às 5:30 da manhã. Não porque quisesse, mas porque meu corpo simplesmente não deixava eu dormir mais. Desde que perdi meu filho Mateus, o sono virou um luxo que meu coração enlutado se recusava a me conceder. Fiz meu café. Sentei na varanda. Olhei para a casa do outro lado da rua. A casa que era do meu filho, que agora era só da minha nora e da minha neta. 3 anos. Já faziam 3 anos desde aquele dia. Eu me lembro de cada segundo. Era uma terça-feira comum. Eu estava no mercado comprando coisas para fazer aquele bolo de cenoura que o Mateus amava desde pequeno. Meu celular tocou. Era a Andréia, minha nora, e pela voz dela, ofegante e desesperada, eu soube que algo estava terrivelmente errado. Helena, você precisa vir! É o Mateus! Ele caiu! Larguei tudo. Nem me lembro de ter pagado as compras. Só me lembro de correr. Uma mulher de 66 anos correndo pelas ruas como se ainda tivesse 20, rezando para que não fosse nada grave. Mas era grave. Era o pior que poderia ser. Encontrei meu filho no chão, no pé da escada da casa dele, imóvel. Os paramédicos já estavam lá, mas pelo jeito como se moviam, sem pressa, sem aquela urgência que salvava vidas, eu soube. Andréia estava histérica, gritando, chorando. Isabela, que tinha apenas 3 anos na época, estava sendo consolada por uma vizinha. Ele escorregou. Andréia repetia entre soluços. Eu estava no banho, ouvi um barulho. Quando desci, ele estava assim. Eu não sei o que aconteceu, Helena. Ele só escorregou. Meu filho tinha 34 anos. Saudável. Forte. Ele havia trabalhado em construção civil antes de se formar em engenharia. Havia subido e descido centenas de escadas em sua vida. E agora estava morto. Por causa de uma escada. O laudo foi claro. Trauma craniano devido à queda acidental. Fratura grave no crânio, hemorragia interna, morte instantânea. Os policiais vieram, fizeram perguntas básicas, olharam ao redor. Não havia sinais de luta, não havia sinais de invasão. Não havia nada além de um acidente doméstico trágico, o tipo de coisa que acontece todos os dias, disseram eles. Essas escadas são perigosas, o policial mais velho comentou, apontando para os degraus de madeira envernizada. Especialmente de meias. Ele estava de meias? Andréia acenou que sim, os olhos vermelhos e inchados. Caso encerrado. Mas para mim nunca foi encerrado. Eu tentei seguir em frente. Realmente tentei. Nos primeiros meses, eu ficava o tempo todo na casa deles, ajudando com Isabela, preparando comida, limpando. Andréia parecia tão perdida,
tão devastada. Éramos duas mulheres compartilhando a mesma dor impossível. Você é tão forte, Helena, ela me dizia, segurando minha mão. Não sei o que faria sem você. E eu acreditava. Acreditava que estávamos unidas pela perda, que a tragédia tinha nos tornado família de verdade. Mas aos poucos, as coisas mudaram. Começou de forma sutil. Andréia começou a dizer que precisava de espaço para processar, que minha presença constante a lembrava demais do Mateus, que ela precisava seguir em frente pela Isabela. Eu entendi, ou tentei entender. Dei um passo para trás, mas então as visitas à Isabela ficaram mais complicadas. Precisava avisar com antecedência. Não podia aparecer de surpresa. Isabela tem rotina agora, Andréia explicava. Preciso manter as coisas estáveis para ela. Os telefonemas diminuíram. As mensagens ficaram mais curtas. E quando eu ia lá, Andréia sempre tinha algo para fazer. Um plantão no hospital onde trabalhava como enfermeira, uma consulta médica de Isabela, um compromisso qualquer. 6 meses atrás, as coisas pioraram de vez. Eu tinha ido visitar sem avisar. Eu sei, ela tinha pedido para eu avisar, mas era o aniversário do Mateus e eu só queria ver minha neta, levar um presente, sentir que ele ainda estava vivo em algum lugar através dela. Andréia abriu a porta apenas uma fresta. Helena, hoje não é um bom dia. Mas é o aniversário do Mateus, eu disse, sentindo as lágrimas queimarem. Pensei que poderíamos... Eu sei que dia é hoje. Ela me cortou, a voz fria de um jeito que nunca tinha ouvido antes. Exatamente por isso preciso de espaço. Você não entende como é difícil para mim? Você não era casada com ele. Eu perdi meu marido, Helena, o pai da minha filha. As palavras me atingiram como um tapa. Como se minha dor fosse menor, como se perder um filho fosse mais fácil que perder um marido. Andréia, eu só... Preciso que você me dê espaço. Isabela e eu estamos tentando reconstruir nossa vida. Sua presença constante está dificultando. E fechou a porta na minha cara. Fiquei ali parada, segurando o ursinho de pelúcia que tinha comprado para Isabela, sentindo meu mundo desmoronar pela segunda vez. Depois daquele dia, ver minha neta virou uma negociação. Uma vez por mês, talvez. Visitas curtas. Sempre sob supervisão de Andréia. E a menina, meu Deus, a menina que antes corria para me abraçar, agora mal me olhava nos olhos. Vovó está ocupada demais para você. Eu ouvi Andréia dizendo uma vez, quando pensava que eu não estava escutando. Por isso não vem mais. Meu coração se partiu de novo. Mas o que eu podia fazer? Processar pela guarda? Com que base? Andréia era a mãe. Era enfermeira, respeitada, trabalhadora, não bebia, não usava drogas, só estava distante, fria. É o luto, minha amiga Glória dizia, tentando me consolar quando eu chorava nos ombros dela. Cada pessoa processa de um jeito. Talvez ela realmente precise de espaço, mas no fundo do meu coração algo me incomodava. Era o jeito como Andréia mudara tão rápido, como ela parecia ter superado a morte do marido sem aquele peso que ainda me esmagava todos os dias. Como ela sorria de verdade. Apenas alguns meses depois, algo que eu ainda não conseguia fazer. Ela está sendo forte pela Isabela, as pessoas diziam. Mas seria só isso? Havia também aquelas pequenas coisas estranhas. Como o fato de Andréia ter comprado um carro novo, não qualquer carro, mas um SUV importado, 0 quilômetro, apenas 1 ano após a morte do Mateus. A seguradora finalmente pagou. Ela explicou quando eu perguntei surpresa. Seguro de vida. Eu nem sabia que meu filho tinha um. Claro que tinha, Andréia disse, levemente irritada com minha surpresa. Ele era responsável. Pensava no futuro da família. Havia também as viagens. Andréia tirou Isabela da creche pública e colocou-a em uma escola particular caríssima. Começou a postar fotos nas redes sociais de fins de semana, em resorts, hotéis chiques. Ela está tentando dar uma vida boa para a Isabela, Glória comentou quando mencionei. Nada demais nisso, mas era demais. Meu filho ganhava bem como engenheiro, mas não tão bem assim. E Andréia, como enfermeira em um hospital público.
Ainda assim, eu me forçava a não pensar nisso. Não queria ser aquela sogra que via problema em tudo, aquela mulher amarga que não conseguia aceitar que a vida seguia em frente. Engoli minhas suspeitas, engoli minha dor, segui minha rotina vazia, até aquela manhã, até ver Andréia jogando fora a manta. A manta. Não era uma manta qualquer. Era especial. Eu tinha começado a tricotar quando Mateus e Andréia anunciaram a gravidez. Eram pontos de amor, de esperança, de todas aquelas promessas bobas que fazemos quando acreditamos no futuro. Passei 3 meses naquela manta. Cada fio escolhido com cuidado. Branco e amarelo suave. Neutro, porque eles queriam esperar para saber o sexo. Mamãe, está ficando linda, Mateus disse quando viu, seus olhos brilhando daquele jeito que brilhava desde criança quando ele estava feliz de verdade. Quando Isabela nasceu, enrolei ela naquela manta pela primeira vez ali mesmo no hospital. Vi meu filho segurar sua filha, envolta no tecido que eu tinha feito, e chorei de felicidade. Essa manta vai durar para sempre, mãe, ele disse. Vou guardar para os netos da Isabela. E agora estava no lixo. Peguei aquela sacola com mãos trêmulas. Meu coração batia forte. Por quê? Por que jogar fora algo tão especial? Algo com tanto valor sentimental? Levei para casa. Coloquei em cima da mesa da cozinha. A manta estava suja, amarrotada, mas inteira. E pesada. Pesada demais. Passei minha mão pelo tecido, sentindo. Havia algo dentro. Algo duro. Algo que não deveria estar ali. Com dedos trêmulos, comecei a apalpar. Havia uma costura na parte de baixo. Uma costura que eu não tinha feito. Os pontos eram irregulares, apressados, feitos à mão com linha de cor diferente. Alguém tinha aberto a manta. Alguém tinha escondido algo dentro. E depois costurou de volta. Peguei minha tesoura e, com o coração na garganta, comecei a cortar os pontos. O que caiu da manta no meu colo mudou tudo. Era um celular. Um modelo antigo, daqueles com botões físicos, uma capinha rosa já desbotada. O aparelho estava desligado, a tela riscada, mas intacta. Fiquei olhando para aquilo por longos segundos, meu cérebro tentando processar. Por que eu haveria um celular escondido na manta da Isabela? E mais importante, desde quando? Estava ali. Minha primeira reação foi ligar para Andréia. Talvez fosse um celular velho dela que tinha caído acidentalmente dentro da manta. Talvez houvesse uma explicação simples. Mas algo me segurou. Era o jeito como ela tinha jogado aquela manta fora. A urgência. O olhar furtivo. Como se quisesse se livrar de algo. E se ela soubesse que o celular estava ali? E se fosse por isso que ela estava jogando fora? Coloquei o aparelho para carregar com um carregador velho que ainda funcionava. Demorou uma eternidade. Ou foram os 15 minutos mais longos da minha vida, não sei. Sentei na mesa da cozinha, olhando para aquele celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Quando finalmente ligou, a tela acendeu com uma luz azulada fraca. Sem senha. Meu dedo tremeu sobre os botões. Não mexe, Helena, isso não é da sua conta. Mas era. Algo dentro de mim sabia que era. Abri a galeria de fotos. A primeira imagem me fez congelar. Era a Andréia, minha nora. Mas não a Andréia séria, composta, enlutada que eu conhecia. Esta Andréia sorria, um sorriso enorme, genuíno, feliz. Estava sentada no colo de um homem que eu nunca tinha visto na vida. Ele tinha por volta de 40 anos, cabelo escuro, barba bem feita. Eles estavam em um restaurante chique, taças de vinho na mesa, olhando um para o outro como apaixonados. A foto tinha uma data embaixo, 14 de março de 2019. 6 meses antes do Mateus morrer. Minha boca ficou seca. Continuei passando as fotos. Havia mais. Muitas mais. Andréia e o homem na praia. Andréia e o homem em um hotel. Andréia e o homem se beijando. Em algumas, ela vestia roupas que eu reconhecia. Roupas que ela usava quando dizia estar no trabalho ou visitando uma amiga. Ela tinha um caso. Minha nora estava traindo meu filho. A sala girou ao meu redor.
Sentei na cadeira pesadamente, o celular quase escorregando das minhas mãos trêmulas. Respira, Helena, respira. Muitos casais traem. Era horrível, era errado, mas acontecia. Talvez Mateus tivesse descoberto. Talvez fosse por isso que... Não. Mas então por que esconder o celular? Por que não simplesmente jogar fora ou destruir? Toquei no ícone de mensagens. E aí meu mundo desmoronou de vez. Havia centenas de mensagens trocadas com um contato salvo apenas como H. As conversas iam de banalidades do dia a dia a coisas que fizeram meu estômago embrulhar. Rolar todas aquelas mensagens levaria horas. Então, fui direto para as mais recentes. As últimas mensagens datavam de 22 de setembro de 2019, 3 dias antes de Mateus morrer. Comecei a ler, e cada palavra era um soco no meu peito. Andréia. Não aguento mais isso. Não aguento ter que fingir. Ah, eu sei, amor, mas já conversamos sobre isso. Andréia. Conversamos. E agora? Vou ficar presa nesse casamento para sempre? Ah, você sabe que não pode simplesmente sair. Ele nunca aceitaria o divórcio. Andréia. Ele aceitaria se soubesse sobre você. Bia. E você acha que ele te deixaria ficar com a Isabela? Acha que ele não iria brigar pela guarda? Você perderia tudo, Andréia. A casa, a menina, metade do que vocês têm. E a gente não tem dinheiro para recomeçar do zero. Houve uma pausa de algumas horas. Depois, Andréia. E se ele simplesmente não estivesse mais aqui? Meu sangue congelou. Ah, não fala essas coisas. Andréia. Por que não? Acidentes acontecem o tempo todo. Ah, Andréia. Andréia. Ele tem seguro de vida. Você sabia? 500 mil reais. A empresa dele paga. Se algo acontecer com ele, eu recebo tudo. Sem divisão, sem briga na justiça, sem perder a Isabela. Você está falando sério? Andréia. E se estiver? Isso é loucura? Andréia. Loucura é desperdiçar nossa vida esperando. A gente podia estar junto, Hugo. Ter nosso próprio dinheiro, nossa própria vida. A Isabela adoraria você. Hugo. E como exatamente você acha que isso funcionaria? Andréia. Aquela escada, a que leva para o andar de cima. O corrimão está solto faz meses. Eu já pedi para ele arrumar, mas você sabe como ele é. Sempre deixa para depois. E ele desce correndo de manhã, sempre de meias. Um empurrão na hora certa. Um escorregão. Quem vai suspeitar? Eu larguei o celular como se ele queimasse minhas mãos. Não. Me levantei tão rápido que a cadeira caiu para trás com um estrondo. Corri para o banheiro e vomitei. Vomitei tudo que tinha no estômago. Vomitei até só sair bile, até meu corpo tremer de exaustão. Ela matou ele. Ela matou meu filho. Não foi acidente. Nunca foi acidente. Ela planejou. Conversou sobre isso. Planejou. Como se estivesse decidindo o que cozinhar para o jantar. Voltei para a cozinha cambaleando. O celular ainda estava lá, a tela acesa, mostrando aquelas mensagens diabólicas. Tinha mais. Precisava ler o resto, por mais que meu coração gritasse para eu parar. Hugo. E se alguém desconfiar? Andréia. Ninguém vai desconfiar. Eu sou enfermeira, lembra? Vou estar histérica, vou ligar para a emergência na hora, vou fazer tudo certinho. Todo mundo vai ver uma esposa devastada que perdeu o marido tragicamente. Hugo. Não sei, Andréia. Andréia. Você me ama ou não? Hugo. Você sabe que sim. Andréia. Então confie em mim. Só preciso esperar o momento certo. Uma manhã, quando a Isabela não estiver em casa. Ele sempre toma banho depois da academia. Sempre desce correndo de meias. Só preciso de 30 segundos. Só isso. Hugo. E se der errado? Andréia. Não vai dar. E não deu. 3 dias depois dessas mensagens, meu filho estava morto no pé da escada. Queda acidental, disseram. Tragédia, disseram. Essas escadas de madeira são perigosas, disseram. Mas não foi acidente nenhum. Foi assassinato. Minha nora, a mulher que meu filho amava, em quem ele confiava, com quem ele tinha feito uma família, tinha-o empurrado escada abaixo a sangue frio. Por dinheiro. Por um amante. Por conveniência. Continuei lendo. Havia mensagens depois da morte também.
Comecei a ler aquelas, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o celular. Andréia, 26/09/2019. Pronto. Acabou. Hugo. Você fez? Andréia. Fiz. A polícia acabou de sair. Foi exatamente como planejei. Ninguém suspeita de nada. Hugo. E você está bem? Andréia. Estou aliviada. Não senti nada, Hugo. Achei que fosse sentir remorso, ou sei lá, mas não senti nada. Só alívio. Hugo. E o dinheiro? Andréia. Vai demorar uns meses para o seguro processar. Mas vai sair. E quando sair, a gente se manda daqui. Começa de novo. Você, eu e a Isabela. Hugo. Te amo. Andréia. Também te amo. Agora preciso agir como viúva por um tempo. Mas logo, amor, logo estaremos juntos. Não houve mais mensagens depois disso. Fiquei sentada ali, naquela cozinha, segurando a prova de que meu filho tinha sido assassinado e percebi algo. Ela não sabia que essas mensagens existiam. Andréia tinha escondido o celular na manta, provavelmente em um momento de paranoia, querendo esconder, mas sem coragem de destruir completamente a evidência. E depois esqueceu onde tinha colocado. 3 anos se passaram. Ela devia achar que estava segura, que tinha se livrado de tudo, que nunca seria descoberta. E então, por algum motivo, talvez arrumando coisas, talvez finalmente decidindo se livrar de objetos do passado, ela encontrou a manta. Deve ter se lembrado de repente. Deve ter apalpado e sentido o celular ainda lá dentro. E entrou em pânico. Por isso jogou tudo fora tão cedo de manhã, tão às pressas. Mas não foi rápida o suficiente. Porque eu vi. Peguei o telefone da minha casa com mãos trêmulas. Disquei para a Glória. Preciso de você. Minha voz saiu rouca, quebrada. Agora. É urgente. Glória chegou em 10 minutos. Uma olhada no meu rosto e ela já sabia que algo estava terrivelmente errado. Helena, o que aconteceu? Entreguei o celular para ela. Leia. Leia tudo. Ela leu. E à medida que lia, o rosto dela foi empalidecendo, os olhos se arregalando, a mão subindo para cobrir a boca em choque. Meu Deus! Ela sussurrou quando terminou. Meu Deus, Helena. Ela matou ele. Eu sei. Precisamos ir para a polícia. Agora, já. Mas eu balancei a cabeça, as engrenagens do meu cérebro finalmente começando a funcionar de novo depois do choque inicial. Não podemos. Ainda não. Como assim? Ainda não. Helena, isso é confissão de homicídio. É, concordei. Mas pensa comigo, Glória. São só mensagens. Ela pode dizer que estava brincando, que eram fantasias, que nunca agiu baseado naquilo. Um advogado minimamente bom poderia alegar que não é prova concreta. Mas o timing é circunstancial. Ela vai dizer que é coincidência, que foi acidente mesmo, e essas mensagens eram só, sei lá, raiva, fantasia, qualquer coisa. Respirei fundo. Além disso, como explicar que esse celular estava escondido na manta? Como provamos que é dela? Ela pode dizer que qualquer um poderia ter colocado ali, que é fabricação. Glória me olhou, frustrada, mas sabendo que eu tinha razão. Então o que fazemos? Olhei para aquele celular. Depois olhei pela janela, para a casa do outro lado da rua. A casa onde meu filho tinha sido assassinado. A casa onde uma mulher fingia ser mãe amorosa enquanto dormia tranquila, tendo matado o pai da própria filha. Precisamos de mais provas, eu disse, minha voz ficando mais firme. Precisamos encontrar esse Hugo. Precisamos descobrir sobre o dinheiro do seguro, para onde foi, o que ela fez com ele. Precisamos montar um caso tão sólido que ela não consiga escapar. E como vamos fazer isso? Olhei para minha amiga. Glória tinha 64 anos, era aposentada, viúva também. Tínhamos sido amigas por décadas, e se havia alguém em quem eu podia confiar, era ela. Vamos investigar, respondi. Ela acha que está segura, que ninguém sabe. Isso nos dá vantagem. Helena, Glória hesitou. E se for perigoso? Se ela matou uma vez? Eu sei. Meu maxilar se apertou. Mas é meu filho, Glória. Meu menino. Ela tirou ele de mim, tirou a vida dele e está vivendo tranquila, gastando o dinheiro do seguro, afastando minha neta de mim. Não vou deixar ela escapar impune. Não vou. Glória pegou minha mão e apertou.
Então vamos juntas, mas precisamos ser cuidadosas. Vamos. Naquela tarde, dei o primeiro passo de uma jornada que eu não fazia ideia de onde ia me levar. Mas uma coisa eu sabia. Minha nora tinha subestimado a mãe do homem que ela matou. E isso seria o maior erro dela. Os 3 dias seguintes foram uma aula intensiva em coisas que uma senhora de 69 anos nunca deveria precisar aprender. Glória e eu nos transformamos em detetives improvisadas. Compramos um caderno novo, daqueles de capa dura, como os que eu usava para receitas, e começamos a documentar tudo. Cada foto do celular, cada mensagem, cada detalhe que pudesse ser relevante. Precisamos ser metódicas, Glória disse, colocando os óculos de leitura. Como nos filmes. Linha do tempo, evidências, suspeitos. Criamos 3 categorias principais para investigar. 1. Hugo Moreira. O amante. Quem era? Onde estava agora? 2. Dinheiro do seguro. 500 mil reais. Para onde foi? 3. Outras evidências. Havia algo mais que pudéssemos descobrir? Começamos por Hugo. O nome completo estava salvo no celular. Hugo Moreira. Tínhamos fotos dele, sua aparência, mas precisávamos de mais. Você já tentou o Google? Glória sugeriu. E foi o que fizemos. Sentadas no meu computador, um modelo antigo, mas funcional, digitamos o nome. Havia vários Hugo Moreira na cidade, mas cruzando com a idade aproximada e a aparência das fotos, encontramos um perfil no Facebook que batia. Hugo Moreira, 42 anos. Trabalha em uma concessionária de veículos importados como gerente de vendas. É ele, Glória confirmou, comparando a foto do perfil com as do celular. Sem dúvida. Cliquei no perfil. Não era muito ativo em redes sociais, mas tinha o suficiente. Fotos em eventos da concessionária, algumas selfies, check-ins em restaurantes. E então vi algo que fez meu estômago revirar. Uma foto de 2 meses atrás. Hugo em um restaurante elegante. E ao fundo, ligeiramente desfocada, mas inconfundível. Andréia. Eles ainda estavam se vendo. Essa víbora, Glória sibilou. 3 anos depois, e ainda está com ele. Continuei investigando. Nas fotos mais recentes, Hugo aparecia com um carro novo. Um sedã importado, provavelmente custando mais de 200 mil reais. Havia também fotos de viagens. Dubai, 6 meses atrás. Miami, 4 meses atrás. Ele não tinha esse dinheiro antes, eu disse, analisando fotos antigas do perfil. Olha, 2 anos atrás ele dirigia um Palio velho. O dinheiro do seguro, Glória conectou os pontos. Ela deve ter dado para ele. Mas não dava para provar. Ainda não. Decidimos dar outro passo. Na manhã seguinte, usei o pretexto de estar procurando um carro novo para visitar a concessionária onde Hugo trabalhava. Você está louca? Glória sussurrou enquanto entrávamos no lugar. E se ele reconhecer você? Ele nunca me viu. E mesmo que Andréia tenha mostrado fotos faz 3 anos, estou mais velha, de óculos de sol e boné. Respirei fundo. Vou me fazer de interessada em um carro. Você fica perto e presta atenção. Um vendedor se aproximou assim que entramos. Não Hugo, para meu alívio inicial e decepção simultânea. Mas quando mencionei interesse em um modelo específico, o vendedor chamou. Hugo, cliente para você. E lá estava ele, ao vivo. O homem das fotos. O homem que tinha conspirado para matar meu filho. Ele sorriu. Um sorriso profissional, ensaiado. Bom dia, Hugo Moreira, muito prazer. Em que posso ajudar? Precisei de toda a minha força para não cuspir na cara dele, para não gritar, para não avançar e arranhar aqueles olhos que olhavam com tanta despreocupação. Mas me controlei. Sorri de volta. Interpretei o papel. Estou procurando um carro. Para mim e minha amiga aqui. Apontei para a Glória. Queremos algo confortável, seguro. Passei 30 minutos ouvindo Hugo falar sobre carros. Observando ele. Procurando por sinais de culpa, remorso, qualquer coisa humana. Não vi nada. Ele era charmoso. Bem falado, prestativo. O tipo de pessoa que você confiaria em uma negociação. O tipo de pessoa que esconde um monstro por baixo. Quando saímos sem comprar nada, Glória tremiam. Ele é tão normal, ela disse chocada. Tão comum,
Como alguém assim mata uma pessoa? Completei. Não sei, Glória, não sei. Mas tínhamos conseguido algo importante. Confirmação visual de que Hugo existia, trabalhava onde o Facebook dizia e aparentava estar financeiramente muito melhor do que 3 anos atrás. Voltamos para a investigação do dinheiro. Eu sabia que Andréia tinha recebido o seguro. Ela mesma tinha comentado vagamente sobre isso. Mas precisava de detalhes. Foi quando tivemos a ideia mais arriscada até então. Você tem chave da casa ainda? Glória perguntou. Eu tinha. Mateus tinha me dado uma cópia anos atrás, para emergências. Andréia nunca tinha pedido de volta. Provavelmente tinha esquecido que eu tinha. Está pensando o que estou pensando? Perguntei. Se você está pensando em invadir a casa da sua nora para procurar evidências enquanto ela está no trabalho, então sim, estou pensando a mesma coisa. Era loucura. Era ilegal. Poderia dar terrivelmente errado. Mas tínhamos que fazer. Esperamos até uma terça-feira. Andréia trabalhava um plantão longo às terças, de 8 da manhã às 8 da noite. Isabela estava na escola. A casa estaria vazia das 9 às 3, quando Isabela voltava. Tínhamos 6 horas. Entramos pela porta da frente, meu coração batendo tão forte que pensei que fosse explodir. Glória vinha atrás, olhando nervosamente para a rua. Se alguém vier, eu finjo que estamos aqui porque você esqueceu algo. Ela sussurrou. A casa estava exatamente como eu lembrava, mas também completamente diferente. Móveis novos, TV de tela enorme, decoração cara, tudo gritava dinheiro, um luxo que não existia quando meu filho era vivo. Por onde começamos? Glória perguntou. Escritório. Documentos importantes geralmente ficam lá. O escritório tinha sido o espaço do Mateus. Agora era impessoal, frio. Uma mesa, um computador, arquivos. Começamos pelos arquivos. Levou tempo, mas finalmente encontramos. Pasta rotulada Seguros. Dentro dela, apólice de seguro de vida de Mateus Silva. Valor: 500 mil reais. Beneficiária: Andréia Silva. Comprovante de pagamento da seguradora datado de março de 2020, 6 meses após a morte de Mateus. E então, o que fez tudo valer a pena: extratos bancários. Andréia era descuidada ou nunca imaginou que alguém fuçaria seus documentos. Os extratos mostravam a entrada do dinheiro do seguro. E depois, transferências. 50 mil reais para a reforma da casa. Mas a casa não tinha mudado muito. 80 mil reais para investimentos. Em nome de quem? 120 mil reais para diversos. E a maior de todas, 150 mil reais transferidos em 3 parcelas para uma conta no nome de Hugo Moreira. Conseguimos! Glória sussurrou, fotografando tudo com o celular dela. Ela deu dinheiro do seguro para ele. Mas ainda havia mais. Em uma gaveta trancada, que conseguimos abrir com um grampo de cabelo depois de vários minutos tensos, encontramos algo que mudou tudo. Documentos de nascimento, de Isabela. Mas não era a certidão que eu conhecia. Era outra. Uma original. E nela, o nome da mãe não era Andréia Silva, era Lídia Torres. Meu mundo girou pela segunda vez em uma semana. O que é isso? Glória pegou o papel, lendo e relendo. Isso não faz sentido. Andréia estava grávida. Eu vi ela grávida. Você viu ela grávida. Mas será que vimos? Comecei a pensar de volta. Andréia anunciou a gravidez quando Mateus e ela estavam juntos há 1 ano. Ela era enfermeira, trabalhava muito, usava roupas largas por causa do trabalho. E depois, ela sempre recusava quando eu oferecia para ir nas consultas com ela, lembrei, minha voz falhando. Dizia que queria manter aquilo só entre ela e Mateus, que era o momento deles. E quando Isabela nasceu? Glória perguntou. Prematuro, eu disse, a memória voltando. Ela foi para o hospital no meio da noite, disse que estava tendo contrações. Quando liguei de manhã, Isabela já tinha nascido. Não deixaram eu ver porque estava na UTI neonatal. E você viu Andréia depois do parto? Sim, mas ela estava coberta na cama. Eu só a vi da cintura para cima. Glória me olhou, horror em seus olhos. Helena, você acha que ela fingiu a gravidez inteira? Olhei para aquela certidão, para o nome de outra mulher. Lídia Torres.
Acho que ela roubou um bebê, sussurrei. Meu Deus, Glória. Acho que ela roubou minha neta. Mas como? E quem é Lídia Torres? E onde ela está? Boas perguntas. Todas elas. Fotografamos a certidão. Fotografamos tudo o que encontramos. Depois, recolocamos tudo exatamente como estava e saímos, minhas pernas bambas, minha mente girando. Em casa, pesquisamos. Lídia Torres. A busca no Google trouxe resultados que fizeram meu sangue congelar. Corpo de mulher identificado como Lídia Torres, 26 anos, encontrada morta em Matagal. Data: 15 de abril de 2019. A notícia dizia que ela tinha sido encontrada por um caminhoneiro, corpo já em estado de decomposição. Causa da morte: trauma craniano. Polícia suspeitava de acidente ou assalto. Caso arquivado por falta de evidências. Lídia Torres tinha morrido 1 mês depois de Isabela nascer. E a causa da morte? Trauma craniano. Exatamente como Mateus. Oh, Deus! Glória colocou a mão na boca. Oh, meu Deus, Helena! Ela matou ela também, eu disse, minha voz saindo mecânica, distante. Roubou o bebê dela e depois a matou. Mas por quê? Por que roubar um bebê? Pensei. Pensei de volta em como tinha sido o relacionamento de Mateus e Andréia. Ele queria muito ser pai. Falava sobre isso o tempo todo. Era um sonho dele. Para prender o Mateus, respondi lentamente. Ele queria um filho. Se ela não podia dar, ela encontrou um jeito. E quando ele descobriu sobre Hugo, Glória continuou o raciocínio. Quando decidiu que queria ficar com Hugo, ela não podia deixar Isabela para trás. O relacionamento todo era baseado naquela mentira. E não podia simplesmente pedir divórcio, porque Mateus descobriria a verdade sobre Isabela. Então ela o matou. Matou ele e ficou com tudo: o bebê roubado, o dinheiro, a casa. Senti náusea subindo. E provavelmente matou Lídia para garantir que nunca seria descoberta. Olhamos uma para a outra, o peso das descobertas nos esmagando. Minha nora não era apenas uma assassina, era uma serial killer. E minha neta, minha preciosa Isabela, não era minha neta de verdade. Era uma criança roubada, vivendo com a mulher que matou sua mãe verdadeira. Precisamos ir para a polícia, Glória disse. Agora. E dessa vez, eu concordei. Porque isso já era muito maior do que eu podia lidar sozinha. O delegado João Roberto me recebeu com uma mistura de paciência e ceticismo. Ele tinha uns 50 anos, barriga proeminente, olhos cansados de quem já viu demais. Senhora Helena, ele começou, tamborilando uma caneta na mesa. Eu entendo que a senhora está de luto. A morte de um filho é uma das piores coisas que... Ele não morreu, cortei. Ele foi assassinado. E eu tenho provas. Coloquei tudo na mesa dele. O celular, as fotos impressas das mensagens, os extratos bancários que tínhamos fotografado, a certidão de nascimento de Isabela, os artigos sobre a morte de Lídia Torres. Minha nora matou meu filho para ficar com o dinheiro do seguro e viver com o amante. E antes disso, ela roubou um bebê e matou a mãe verdadeira. O delegado olhou para tudo aquilo, a expressão dele mudando de paciente para interessada, de interessada para alarmada. Ele pegou o celular, leu as mensagens, olhou as fotos, examinou os documentos. De onde a senhora tirou tudo isso? O celular estava escondido em uma manta, expliquei. Eu vi minha nora jogando a manta no lixo e resgatei. Os extratos... Eu tenho chave da casa. Sou a mãe do falecido. A senhora invadiu a casa da sua nora? Tecnicamente não foi invasão. Eu tinha chave. E ela era a casa do meu filho. O delegado suspirou, massageando as têmporas. Senhora Helena, isso complica as coisas em termos de admissibilidade de provas, mas... Ele olhou de novo para as mensagens. Isso aqui é sério. Muito sério. Eu sei. Se o que a senhora está dizendo é verdade, estamos falando de pelo menos 2 homicídios. No mínimo, eu disse. Pode haver mais. Ela é enfermeira. Quem sabe quantos acidentes aconteceram sob os cuidados dela? O delegado pegou o telefone. Vou precisar que a senhora formalize isso tudo em um depoimento oficial. E vou abrir uma investigação. Vamos começar pela morte do seu filho. Podemos pedir exumação do corpo,
Análise forense mais detalhada. E quanto a Isabela? Perguntei, meu coração apertado. Ela não é filha da Andréia. É filha de uma vítima de homicídio. Uma coisa de cada vez. Primeiro precisamos comprovar que houve crime. Depois tratamos da custódia da criança. Os próximos dias foram um turbilhão. A polícia começou a investigação discretamente. Não queriam alertar Andréia até ter provas mais concretas. Pediram exumação do corpo do Mateus. Foi horrível ter que desenterrar meu filho, mas necessário. A nova autópsia revelou o que as mensagens já sugeriam. Mateus tinha sido segurado. Havia pequenas contusões nos ombros e costas, compatíveis com alguém o agarrando por trás. A queda não tinha sido acidental. Ele tinha sido empurrado com força. Homicídio, o legista concluiu. Sem dúvida. A investigação se expandiu. Começaram a investigar Hugo Moreira. Rastrearam o dinheiro que Andréia tinha transferido para ele. Confirmaram que ele estivera perto da casa no dia da morte de Mateus. Câmeras de segurança de vizinhos o pegaram dirigindo pela rua. Ele pode ter sido cúmplice, o delegado João Roberto me disse. No mínimo, ele sabia. Depois começaram a investigar Lídia Torres. A polícia reabriu o caso. O corpo dela tinha sido encontrado em um matagal a 40 quilômetros da cidade. Na época, foi tratado como acidente ou assalto mal-sucedido. Mas agora, com o contexto, diferente. Descobriram que Lídia tinha sido paciente no hospital onde Andréia trabalhava. Tinha histórico de abuso de substâncias, estava sem família, vulnerável. Perfeita vítima, o delegado disse, sombrio. Alguém que ninguém procuraria. Mais investigações revelaram que Lídia tinha dado à luz em março de 2019. O bebê, uma menina, tinha desaparecido do hospital. Na época, assumiram que a mãe tinha levado embora contra a recomendação médica, situação comum com pacientes viciadas. Mas o bebê não tinha desaparecido. Tinha sido roubado por Andréia, que então fingiu uma gravidez e deu à luz no momento certo, apresentando Isabela como sua filha. Ela planejou isso por meses, o delegado disse. Escolheu Lídia porque era vulnerável, sem família, sem rede de apoio. Ninguém para procurar quando ela desaparecesse. E matou ela um mês depois, completei sentindo nojo, para garantir que nunca falaria. A investigação também revelou mais. Andréia e Hugo tinham se comunicado na época da morte de Lídia. Registros de celular colocavam Hugo perto do local onde o corpo foi encontrado. Ele ajudou, eu disse. Ele a ajudou a matar Lídia também. Parece que sim, mas ainda havia mais. A polícia começou a investigar o trabalho de Andréia no hospital. E encontraram um padrão perturbador. Nos últimos 4 anos, 7 pacientes idosos, sob cuidados diretos dela, tinham morrido inesperadamente. Todos tinham sido cremados rapidamente. Todos tinham feito doações generosas ao hospital pouco antes de morrer. Doações que, segundo rumores internos, tinham desviado para contas pessoais. Ela estava matando pacientes, o delegado me disse, parecendo exausto. Manipulava eles para deixar dinheiro, depois os matava e cobria como morte natural. Porque era enfermeira, tinha acesso, tinha confiança. Meu estômago revirou. A mulher que tinha entrado para minha família, que tinha comido na minha mesa, que eu tinha abraçado e consolado, era um monstro. Um monstro disfarçado de humano. Quantas pessoas? Perguntei, minha voz saindo fraca. Que conseguimos comprovar até agora? 9, Mateus, Lídia Torres e 7 idosos. 9 pessoas. Mas pode haver mais, ele continuou. Estamos investigando todo o histórico dela. Outros lugares onde trabalhou, outros pacientes que morreram sob seus cuidados. Pode levar meses. 9 pessoas que eu sabia. Potencialmente mais. E ela estava lá, do outro lado da rua, vivendo normalmente. Levando Isabela para a escola, trabalhando, sorrindo. Quando vão prendê-la? Perguntei. Estamos construindo o caso. Precisamos de tudo perfeito antes de agir. Se ela perceber que estamos investigando, pode fugir. Ou destruir evidências. Ou matar alguém mais. O delegado me olhou sério. Não vamos deixar isso acontecer. Temos alguém vigiando ela discretamente. Se ela tentar qualquer coisa suspeita, agimos.
Voltei para casa aquele dia exausta, mas também aliviada. A verdade estava vindo à tona. Finalmente. Mas então recebi uma ligação. Era o delegado João Roberto, sua voz urgente. Helena, Andréia acabou de comprar passagens aéreas. Para ela e Isabela, saindo amanhã de manhã. Destino, Portugal. Meu sangue congelou. Ela está fugindo. Parece que sim. Não sabemos como, mas ela percebeu algo. Talvez tenha notado que estava sendo vigiada. Talvez seja só paranoia. O que vamos fazer? Vamos pegá-la no aeroporto. É o melhor momento. Público, testemunhas, ela não vai reagir violentamente. E Isabela? Vamos ter assistência social de prontidão. A criança vai ficar protegida. Desliguei o telefone, minhas mãos tremendo. Amanhã tudo terminaria. Ou tudo desmoronaria. A noite antes da prisão de Andréia foi a mais longa da minha vida. Não dormi. Fiquei sentada na sala, olhando pela janela para a casa do outro lado da rua. As luzes estavam acesas. Pude ver sombras se movendo. Andréia empacotando, provavelmente. Preparando a fuga. Minha mente não parava de girar. E se algo desse errado? E se ela percebesse a armadilha no aeroporto e reagisse violentamente? E se machucasse Isabela? Peguei o telefone 1000 vezes, quase ligando para o delegado para pedir que eles agissem já, que entrassem lá e aprendessem naquele momento. Mas não liguei. Precisava confiar no plano deles. Eram profissionais. Sabiam o que estavam fazendo. Às 3 da manhã, Glória apareceu na minha porta. Não consegui dormir também, ela disse. Posso entrar? Fizemos café e ficamos sentadas juntas, em silêncio às vezes, falando baixinho outras vezes. Você está pronta para isso? Glória perguntou em um determinado momento. Para ver ela sendo presa? Para tudo que vai vir depois? Estive pronta desde o momento que encontrei aquele celular, respondi. Ela matou meu filho, Glória. Roubou uma criança, matou outras pessoas, destruiu famílias inteiras, por dinheiro, por conveniência. Você vai ficar com Isabela depois? A pergunta me pegou de surpresa. Não tinha pensado muito nisso ainda. Estava tão focada em fazer justiça. Ela não é minha neta biológica, eu disse lentamente. É filha de Lídia Torres, uma mulher que eu nunca conheci. Mas você a ama como neta. Era verdade. Por mais que a verdade sobre a origem de Isabela tivesse sido um choque, meu amor por ela não tinha mudado. Ela ainda era a menininha que meu filho tinha amado, que ele tinha criado como filha, sem saber da verdade. Eu a amo, admiti, mas não sei se vão me dar a guarda. Ela tem outros parentes? Lídia tinha família? A polícia vai descobrir, Glória disse. Mas mesmo que tenha, você foi a avó dela por 6 anos. Isso conta. Às 5 da manhã, o delegado João Roberto me ligou. Helena, estamos posicionados. Ela acabou de sair de casa com Isabela, indo para o aeroporto. Vou para lá também, eu disse imediatamente. Não sei se é uma boa ideia. Vou, preciso ver isso. Houve uma pausa. Depois, tudo bem, mas fique à distância. Não se envolva. Glória dirigiu. Eu não confiava nas minhas próprias mãos no volante. Chegamos ao aeroporto meia hora depois. O sol mal tinha nascido. O terminal estava relativamente vazio. Um voo internacional cedíssimo, poucos passageiros. Vi policiais disfarçados posicionados estrategicamente. Vi o delegado João Roberto fingindo ler um jornal perto do balcão de check-in. E então vi ela. Andréia estava no balcão, fazendo check-in. Isabela estava ao lado dela, com uma mochila de unicórnio nas costas, parecendo sonolenta e confusa. Andréia estava calma, sorrindo para a atendente, como se estivesse apenas começando umas férias normais. Mas eu notei o jeito como seus olhos se moviam, escaneando constantemente ao redor. O jeito como sua mão agarrava firme demais a de Isabela. Ela sabia. Em algum nível, ela sabia que estava sendo caçada. O check-in terminou. Andréia pegou os documentos e começou a se dirigir para a segurança. Foi quando o delegado João Roberto se levantou e acenou. Outros policiais apareceram. Cercaram Andréia rapidamente, profissionalmente. Andréia Silva? O delegado disse, mostrando a identificação. Preciso que venha comigo. Vi o rosto dela mudar.
A máscara caiu por um segundo. Puro terror, depois raiva, depois cálculo frio. Há algum problema, oficial? Ela perguntou, sua voz controlada. Estamos perdendo nosso voo. Andréia Silva, você está presa pelos assassinatos de Matheus Silva e Lídia Torres, além de suspeita em múltiplos outros homicídios. Isabela começou a chorar. Andréia tentou sorrir para ela, mas foi horrível. Um sorriso torto, forçado. Está tudo bem, amor. É só um mal-entendido. Não é mal-entendido nenhum, o delegado disse. Por favor, coloque suas mãos atrás das costas. Foi quando Andréia tentou correr. Ela agarrou Isabela e tentou fugir. Mas para onde? Estavam cercados. Policiais bloquearam o caminho imediatamente. Solte a criança, o delegado ordenou, a mão indo para a arma. Ela é minha filha. Andréia gritou, histérica agora, a máscara completamente destruída. Minha? Ela não é. Eu disse saindo do meu esconderijo antes que pudesse me controlar. Ela é filha de Lídia Torres, a mulher que você matou. Andréia me viu e seu rosto contorceu em ódio puro. Você, sua velha metida, você fez isso, você destruiu tudo. Eu descobri a verdade, respondi, forçando minha voz a ficar firme mesmo com o coração batendo descontrolado. Descobri o que você fez com meu filho, com Lídia, com todas aquelas pessoas. Eu não fiz nada. Matheus caiu, foi acidente. E essa criança é minha. Eu que criei ela, eu que... Você roubou ela e matou a mãe verdadeira. Temos provas de tudo. Andréia olhou ao redor, vendo a situação sem saída. Policiais cercando, passageiros gravando com celulares. Não havia escapatória. Ela largou Isabela bruscamente. A menina correu para uma assistente social que estava de prontidão. Eu quero um advogado, Andréia disse, sua voz voltando àquele tom frio, controlado. Não vou dizer nada sem um advogado. Claro, o delegado João Roberto disse, colocando as algemas. Você tem direito de ficar calada, tem direito a um advogado e vai precisar de um muito bom. Enquanto levavam Andréia, ela olhou para mim uma última vez. E sorriu. Foi um sorriso arrepiante, sem humor, sem humanidade. Você acha que ganhou? Ela disse baixinho. Mas não ganhou nada. Eu vivi bem por 3 anos. Eu fui feliz. Mais feliz do que eu seria presa com aquele idiota do seu filho. Meu filho a amava, eu disse, lágrimas queimando meus olhos. Seu filho era um tolo, e agora está morto. Eles a levaram. Caí de joelhos ali mesmo no aeroporto, todos os anos de dor, raiva e luto explodindo de uma vez. Glória me abraçou. Eu chorei em seus ombros enquanto assistia a polícia levando a assassina do meu filho. Não era satisfação que eu sentia. Era apenas vazio. Justiça não trazia meu filho de volta. Mas pelo menos aquele monstro não mataria mais ninguém. O julgamento de Andréia Silva começou 8 meses depois. Nesses meses, a investigação tinha expandido além de qualquer coisa que imaginamos. A polícia descobriu que ela não tinha matado 9 pessoas. Tinha matado 16. Além de Matheus, Lídia e os 7 idosos que já sabíamos, investigações revelaram mais mortes em hospitais onde ela trabalhou antes. Pacientes que morreram inesperadamente. Sempre os mesmos padrões. Pessoas vulneráveis, sem família, que tinham doado dinheiro pouco antes da morte. Era industrial, sistemático. Andréia Silva era uma serial killer. E a investigação em Hugo Moreira revelou que ele sabia de tudo. Tinha ajudado ativamente no assassinato de Matheus e Lídia. Tinha recebido dinheiro. Era cúmplice em pelo menos 2 homicídios. Ele fez um acordo com a promotoria. Em troca de testemunho completo contra Andréia, receberia uma sentença reduzida. Quando o julgamento finalmente começou, a sala estava lotada. Imprensa, famílias das vítimas, curiosos. Eu estava na primeira fila, todos os dias, ouvindo cada depoimento, cada evidência. Hugo testemunhou primeiro. Ele contou tudo, como tinha começado o caso com Andréia 2 anos antes da morte de Matheus. Como ela tinha dito que o casamento estava morto, mas que não podia sair porque perderia tudo no divórcio. Ela começou a falar em acidentes, Hugo disse.
evitando olhar para mim. No começo achei que era brincadeira, mas ela era insistente. Dizia que Mateus tinha seguro de vida, que se ele morresse, ela ficaria com tudo. E você concordou em ajudar? O promotor perguntou. Ela me convenceu que era a única saída, que a gente podia estar junto, ser feliz. Como funcionou? Hugo hesitou. Depois contou. Andréia tinha planejado tudo meticulosamente. Escolheu um dia quando Isabela não estaria em casa. A menina passou a noite na casa de uma amiguinha. Andréia esperou Mateus tomar banho depois da academia, como ele sempre fazia. Ela sabia que ele descia de meias, Hugo disse. Que ele sempre descia rápido, meio correndo. Hugo estava esperando dentro da casa. Andréia tinha deixado uma porta destrancada para ele entrar. Quando Mateus começou a descer, Andréia estava esperando no topo da escada. Ela o agarrou por trás. Hugo continuou, sua voz baixa. Segurou seus ombros. Ele se assustou, tentou se virar, mas ela o empurrou, com força. A sala ficou em silêncio absoluto. Ele caiu, bateu a cabeça, foi rápido. E depois, ela me mandou embora pela porta dos fundos. Esperou 15 minutos. Depois ligou para a emergência, histérica. Quando chegaram, ela era a viúva devastada. E quanto a Lídia Torres? Hugo hesitou mais tempo nessa. Depois confessou. Lídia tinha sido paciente de Andréia. Viciada, vulnerável, grávida. Andréia tinha feito amizade com ela, oferecido ajuda. Ela planejou roubar o bebê desde o começo, Hugo disse. Ela não podia ter filhos. Tinha tentado com Mateus, mas nunca conseguiu. E ele queria muito ser pai. Então ela decidiu pegar um. Andréia fingiu gravidez na mesma época que Lídia estava grávida. Usou roupas largas, barrigas falsas quando necessário. E quando Lídia deu à luz no hospital, Andréia pegou o bebê. Como? O promotor perguntou. Ela trabalhava lá, tinha acesso. E Lídia estava tão drogada que mal sabia o que estava acontecendo. Andréia simplesmente levou o bebê embora. Registrou como se fosse dela. E depois, Lídia começou a ficar sóbria. Começou a fazer perguntas sobre o bebê. Ficou perigoso. Então Andréia decidiu que ela tinha que desaparecer. Hugo tinha ajudado. Eles atraíram Lídia para fora da cidade com a promessa de devolver o bebê. Andréia a atacou por trás com um pedaço de madeira. Eu não bati nela, Hugo insistiu. Foi a Andréia. Eu só ajudei a esconder o corpo. A sala estava em choque total, mas ainda não tinha acabado. Tinha mais uma revelação, uma que ninguém esperava. Um detetive testemunhou sobre investigações recentes. Eles tinham encontrado mais informações sobre Lídia Torres. Ela tinha um namorado na época, um homem chamado Adriano Silva, o pai biológico de Isabela. Onde está Adriano Silva agora? O promotor perguntou. Morto, o detetive respondeu. Morreu 6 meses após Lídia em um acidente de trânsito. A sala explodiu em murmúrios. Adriano Silva foi atropelado por um carro que fugiu do local, o detetive continuou. O caso nunca foi resolvido, mas registros de celular colocam Andréia Silva e Hugo Moreira na área no momento do acidente. Ela tinha matado o pai também, para garantir que nunca haveria reivindicação sobre Isabela. E ainda havia os outros. Os 7, não, agora descobriram que eram 10, pacientes idosos. Testemunhas do hospital testemunharam sobre o comportamento de Andréia, como ela sempre se voluntariava para cuidar dos pacientes mais ricos, mais solitários, como muitos deles morriam repentinamente sob seus cuidados. Mas ela era tão carinhosa, uma enfermeira disse chorando, tão dedicada, nunca suspeitamos. Investigadores financeiros testemunharam sobre dinheiro, doações que pacientes faziam ao hospital pouco antes de morrer, dinheiro que depois desaparecia, eventualmente sendo rastreado para contas ligadas a Andréia. Peritos médicos testemunharam sobre as mortes, como eram consistentes com overdose de medicamentos, medicamentos que uma enfermeira teria acesso fácil. As evidências eram esmagadoras. E então foi a vez de Andréia depor. Ela tinha se recusado a testemunhar inicialmente, mas no final
Seu advogado a convenceu que era a única chance. Andréia subiu ao banco das testemunhas vestindo uma roupa simples, sem maquiagem, cabelo preso, parecendo pequena, quase frágil, mas seus olhos eram frios. Você matou Mateus Silva? O promotor perguntou direto. Não. Não? Foi um acidente. Ele escorregou. Hugo Moreira testemunhou que você o empurrou. Hugo Moreira está mentindo para salvar a própria pele. E as mensagens no celular? Onde você discute matar seu marido? Fantasia, raiva, casais em dificuldades dizem coisas. Você roubou um bebê de Lídia Torres? Isabela é minha filha. A certidão de nascimento original diz diferente. É falsa, plantada. Por quem? Não sei. Alguém que quer me incriminar. Ela tinha resposta para tudo, negação para tudo. Mas então, o promotor pegou algo, um laptop. Senhora Silva, a polícia encontrou isso em sua casa. Estava em um cofre secreto na parede do seu quarto. Andréia empalideceu. Dentro havia HDs externos, e neles, vídeos. A sala ficou em silêncio absoluto. Vídeos que você gravou. Confissões, detalhadas. Isso é... Gostaria de explicar por que você gravou vídeos confessando seus crimes? Andréia não disse nada. O promotor mostrou trechos dos vídeos para o júri. Não em público. Eram muito gráficos, muito perturbadores. Mas descreveu o conteúdo. Andréia tinha gravado confissões. Por anos. Detalhando cada assassinato, cada planejamento. Pareciam quase diários. Eu gostava de assistir, dizia Andréia em um dos vídeos. De relembrar, de ver como tinha sido inteligente. Era sociopatia pura. Quando confrontada com os vídeos, Andréia finalmente quebrou. Não em remorso, em raiva. Vocês não entendem, ela gritou. Eu merecia aquela vida. Merecia ser feliz. Mateus era entediante, sem ambição. Aqueles velhos eram inúteis, só esperando morrer. Lídia era uma viciada que ia perder a criança de qualquer jeito. Então você admite. Admito que fui mais inteligente que todos vocês. Admito que tirei vidas que não importavam e construí algo para mim. Admito que fui feliz por 3 anos fazendo o que quis. Ela estava descompensando completamente. Admito que matei Mateus e que não sinto nem um pouco de arrependimento. Ele era um idiota e aquela velha... Ela apontou para mim. Aquela velha irritante que não parava de aparecer, de me julgar, de me fazer sentir sufocada. Lágrimas correram pelo meu rosto. Eu ganhei, Andréia gritou. Por 3 anos eu ganhei. Tive o homem que queria, o dinheiro que queria, a vida que queria, e valeu a pena, valeu cada segundo. O silêncio que seguiu foi absoluto. O juiz bateu o martelo. Ordem na sala, mas a verdade já tinha sido dita, da própria boca dela. O veredito veio 3 dias depois, culpada, em todas as acusações. 6 acusações de assassinato em 1º grau. Mateus Silva, Lídia Torres, Adriano Silva e 3 dos pacientes idosos onde as evidências eram mais fortes. Múltiplas acusações de homicídio culposo para os outros pacientes. Sequestro de menor. Fraude. Ocultação de cadáver. A lista continuava. A sentença foi lida pelo juiz com voz grave e solene. Andréia Silva, você é condenada a 6 sentenças de prisão perpétua, a serem cumpridas consecutivamente, sem possibilidade de liberdade condicional, além de 75 anos adicionais pelas outras acusações. Era basicamente uma sentença de morte. Ela nunca sairia da prisão. Hugo Moreira, por seu testemunho e acordo, recebeu 25 anos. Elegível para liberdade condicional em 15. Não era justo, mas era o sistema. Quando levaram Andréia para fora da sala pela última vez, ela olhou para mim. Não disse nada. Apenas olhou. E eu olhei de volta. Não senti satisfação. Não senti vitória. Só senti vazio. Meu filho ainda estava morto. Lídia Torres ainda estava morta. Todas aquelas pessoas ainda estavam mortas. Justiça não os trazia de volta. Mas pelo menos, ela nunca mataria ninguém mais. 3 meses depois. A batalha pela custódia de Isabela foi complicada. Descobrimos que Adriano Silva tinha uma irmã.
Uma mulher chamada Carla, que vivia em outro estado. Ela queria a criança, sua sobrinha de sangue. Eu também queria. Isabela era, mesmo não sendo minha neta biológica, ela era minha neta. Mateus tinha-a criado, tinha-a amado, tinha sido pai dela. Houve audiências, avaliações, psicólogos. Isabela, agora com 6 anos, foi ouvida também. Eu quero ficar com a vovó Helena, ela disse ao juiz, sua voz pequena, mas firme. Carla era uma boa pessoa. Realmente era. Mas ela era uma estranha para Isabela. Eu era a única família que a menina conhecia. O juiz deu a custódia para mim, com direito de visitação para Carla. Um compromisso. E assim, aos 70 anos, me tornei mãe novamente. Não foi fácil. Isabela tinha trauma, tinha pesadelos, tinha sessões de terapia 2 vezes por semana. Mas aos poucos, ela começou a sarar. Começou a sorrir de novo, a rir de novo. E eu também comecei a sarar. Shin, 2 anos depois. Isabela correu para minha sala um dia com um papel na mão. Vovó, olha! Era um desenho. Nós 2 de mãos dadas, sob um sol amarelo brilhante. Está lindo, amor, eu disse abraçando-a. A professora pediu para desenhar nossa família, ela explicou. Desenhei eu e você. E tia Carla também? Perguntei. Carla visitava 1 vez por mês. O relacionamento delas estava crescendo devagar, mas bem. Vou fazer outro desenho para ela, Isabela decidiu. Glória apareceu na porta naquele momento com bolo. Trouxe sobremesa, ela anunciou. Isabela correu para abraçá-la. Glória tinha se tornado uma espécie de tia-avó para ela. Enquanto Isabela estava distraída comendo bolo, Glória me pegou olhando pela janela. Para a casa do outro lado da rua, que agora estava à venda, vazia, desde que Andréia tinha sido presa. Ainda dói? Ela perguntou baixinho. Sempre vai doer, admiti. Mateus era meu filho. Nada vai mudar isso. Mas você sobreviveu. Lutou por justiça. E salvou Isabela. Era verdade. A história toda tinha sido uma jornada pelo inferno. Descobrir que meu filho foi assassinado. Descobrir a extensão dos crimes de Andréia. Reviver tudo no julgamento. Mas no final tinha valido a pena. Porque minha neta estava segura. Porque um monstro estava preso. Porque a verdade tinha vindo à tona. 5 anos depois. Isabela tem 11 anos agora. Ela sabe a verdade. Toda ela. Contei quando ela completou 9, quando os psicólogos disseram que estava pronta. Foi difícil. Ela chorou, ficou confusa, ficou zangada. Mas depois, ela entendeu. Você salvou minha vida, vovó, ela disse um dia, me abraçando forte. Se não tivesse encontrado aquele celular, se não tivesse investigado... Shhh, eu a acalentei. Está tudo bem agora. Eu sei, mas obrigada. Por nunca desistir. Por me proteger. Carla se tornou uma presença constante em nossas vidas. Isabela a chama de tia e adora quando ela visita. É estranho, Carla me disse uma vez. Lídia era minha irmã, Isabela é filha dela. Por direito, eu deveria, mas olhando para vocês 2, você sempre será parte da família dela, eu assegurei. Sempre. Ela precisa conhecer sobre Lídia, sobre seu pai verdadeiro, sobre de onde ela veio. E é o que fazemos. Juntas, Carla e eu contamos histórias para Isabela sobre Lídia. Sobre como ela era engraçada, criativa, mas também lutava com seus demônios. Sobre Adriano, que era gentil e amava desenhar. Isabela tem fotos deles agora, fotos que Carla guardou. Eles me parecem legais, Isabela disse uma vez, olhando para as imagens. Triste que nunca pude conhecê-los. Eles teriam te amado muito, Carla disse, lágrimas nos olhos. É uma família estranha, remontada dos pedaços de tragédia. Mas é nossa família, e é real, e é cheia de amor. Hoje. Isabela quer ser médica. Quero ajudar pessoas, ela diz. De verdade. Não como ela fingia fazer. Ela nunca diz o nome de Andréia, é sempre ela. Andréia ainda está na prisão. Vai estar pelo resto da vida. Eu não visito, não tenho interesse em ver aquela mulher novamente.
Mas às vezes penso nela. Pergunto-me se ela sente remorso agora, sozinha em uma cela, com décadas pela frente para refletir. Provavelmente não. Pessoas como ela não sentem remorso. Mas não importa mais. O que importa é que Isabela está segura. Está feliz. Está crescendo em uma casa cheia de amor e verdade. O que importa é que a memória de Mateus foi vindicada. Que todos sabem que ele foi assassinado, não vítima de um acidente bobo. O que importa é que, de 16 vítimas, pelo menos uma teve uma segunda chance na vida.